Olá, amigos da TV Mundo Maior. O jogador Neymar foi acusado de ter estuprado uma brasileira em Paris. Ele nega a acusação e o caso ainda está sendo investigado pela polícia. Mas o que nós podemos refletir sobre este assunto? André, este caso envolve duas pessoas que se conheceram pelas redes sociais e a situação acabou desta forma. O que nós podemos comentar sobre esses contatos virtuais que estão se tornando cada vez mais frequentes? E assim, provavelmente haverá de ser, né? A humanidade está caminhando para essa interconectividade através dos meios que aí se encontram. Entretanto, o que não nos parece ser o caso é que esqueçamos daquilo que temos aprendido ao longo dos séculos, que é a valorização de si próprio, né? Durante muito tempo, nós fomos vitimados pela castração sexual, inclusive, né? A demonização do sexo, né? Isso é errado, isto é feio, isto é pecado, isto é terrível, né? Metendo o dedo nas relações dos outros e apontando os erros das relações dos outros. Chico Xavier tinha uma frase muito interessante, né, acerca da sexualidade. Ele disse, abre aspas, né, não nos enganemos, no terreno do sexo todos estamos doentes. E aqueles que não têm qualquer desejo sexual são os mais adoentados, pois têm a sua energia sexual obstruída. Fecha aspas. O que o Chico está nos trazendo nesse momento? A importância dessa, que a nosso ver é uma das energias humanas mais poderosas, a energia do sexo. E não podia ser diferente, uma vez que é a partir do sexo que as criaturas entram no processo da reencarnação, né? Entretanto, o mundo dessa conectividade digitalizada está abrindo mão de um aspecto simples, que é o respeito a si próprio e o respeito ao outro. As pessoas precisam se respeitar, né? Então, eu vou atrás de alguém numa rede social, não importa quem seja eu, famoso ou não, o que eu espero dessa relação? O que o outro espera dessa relação comigo, né? Se o contrato for bom entre ambas as partes, né, não há problema algum. Entretanto, ainda assim, nos parece que nós estamos abrindo mão de algo essencial no campo do sexo, que é levar em consideração não só a máquina humana, mas especialmente o espírito por trás da máquina humana. Como é que uma pessoa vai se sentir após uma relação sexual com o único objetivo de satisfação do prazer? Que tipos de efeitos esta relação pode trazer para a vida das pessoas que estão envolvidas? Há que se levar em consideração a violência, né? Há que se levar em consideração a proliferação de doenças infecto-contagiosas por via sexual, há que se levar em consideração a idoneidade das pessoas, porque hoje está todo mundo apontando o dedo para o Neymar. Está todo mundo apontando o dedo para a moça, só que em verdade, se formos olhar no espelho de nossas almas, nós veremos que, como disse Jesus, nenhum de nós tem condições de atirar a primeira pedra. André, do ponto de vista espírita, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre os riscos desses envolvimentos sexuais sem vínculo de sentimento. Bom, além dos riscos que nós tratamos aqui, que são riscos imediatos, né, ainda há os riscos espirituais. O Papa Ratzinger, né, o Bento XVI, uma ocasião ele chocou o mundo ao dizer que o preservativo não protegia da contaminação por HIV. E se formos estudar a doutrina dos espíritos e todo o arcabouço de informações que a espiritualidade nos traz acerca das matérias mais sutis do perispírito, a questão do fluido, nós veremos que, de uma certa forma, o Papa tem lá suas razões, né? Nós podemos nos proteger de uma relação sexual nos utilizando, por exemplo, do preservativo masculino. Há também o preservativo feminino. Entretanto, não há proteção para as energias fluídicas, né, que são trocadas durante o ato sexual. E durante todo e qualquer ato sexual,
à troca de energias fluídicas. Eu me recordo uma ocasião, lá no início da década de 90, trabalhava na TV Cultura e fomos entrevistar duas irmãs que conviviam maritalmente com dois irmãos. Estes dois irmãos eram hemofílicos e os dois haviam contraído o HIV por transfusão de sangue. E estas duas irmãs, mesmo convivendo sexualmente e sem a proteção, porque não sabiam que esses dois indivíduos tinham o vírus, elas não adquiriram o vírus. Uma explicação que a ciência ainda não consegue explicar em toda a sua plenitude. Por que algumas crianças negativam o vírus do HIV até os 2 anos de idade? A nosso ver, é de se levar em consideração o aparelho genésico, ou seja, no corpo espiritual, que é quase como uma cópia do nosso corpo físico, há os centros de energia. Na medida que nós tratamos estes centros de energia com responsabilidade, com parcimônia no uso destes centros, naturalmente há ali um equilíbrio que não permite, muitas vezes, que o corpo físico entre em contato com vírus e bactérias que a outros faz mal, né? Ou seja, essas duas irmãs provavelmente já tinham alcançado um certo mérito no uso da sexualidade, mérito que funcionou quase como uma vacina para a não infecção do HIV. Então, cada vez mais urgente é, a nosso ver, a importância da nossa visão, não só da nossa visão material, mas do mundo extrasensorial, né? Da espiritualidade, de tudo aquilo que está envolvido em nossas relações. Quando levarmos isso em consideração, certamente o sexo será muito mais prazeroso, né? E ao mesmo tempo muito mais construtivo, muito mais respeitoso e trará cada vez menos traumas, né? Nós estamos experimentando, pelo menos essas duas criaturas estão vivendo um momento de trauma. Mas é importante, André, só reforçar que nós não estamos dizendo para as pessoas não utilizarem o preservativo, não é mesmo? Evidente, evidente. O preservativo está entre os métodos mais responsáveis, né, e cientificamente comprovados da sua capacidade de proteger contra a aquisição de vírus, enfim, bactérias e assim sucessivamente. Só que o que nós estamos chamando a atenção, que ainda que nós não tenhamos o contágio com HIV, com a sífilis, com a hepatite, que hoje são doenças talvez até mais graves que a AIDS, além disso, há também o adoecimento do aparelho genésico no campo espiritual, e em consequência desse adoecimento, há a manifestação no corpo físico. A partir destas outras doenças que se dão, mercê desse desarranjo, abre-se a possibilidade da infecção do vírus, né? Então, é sabido que algumas criaturas, mesmo estando, né, com pessoas que são portadoras do vírus, acabam não adquirindo. Por quê? Porque não há feridas no órgão sexual, né? Então, diminui as chances da infecção. E esse nosso comportamento, nosso do coletivo humano, né, de desrespeito à sexualidade, nos torna mais propícios ao adoecimento no campo da sexualidade. E por que nós criamos tanta expectativa pelos ídolos e as pessoas que estão na mídia? Bom, primeiro nós precisamos levar em consideração que, em primeira análise, são todos inocentes, né? A justiça haverá de seguir o seu rito e chegar a algum tipo de conclusão. Mas o que nós vemos é que hoje nós vivemos a era do ter, né? Ter o quê? Ter fama. Ter o quê? Ter dinheiro. Algo que suscite nos outros a inveja. Muitas criaturas que acabam alçando a fama e se tornando bilionários, né, acabam se tornando pessoas infelizes. Acabam não dando atenção à simplicidade da vida. E não raro, acabam tendo
uma velhice, um final de vida de grande isolamento, de grande solidão. Porque a resposta para as nossas dores, os nossos medos e os nossos traumas é muito simples. É o viver bem, é o viver em paz, é poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, né? É ter condições de viver de forma plena, segura, tendo ali o suficiente para a sua manutenção. Na medida que nós enfrentamos uma sociedade em que o professor não é nada e o artista, o jogador, é um milionário, a questão é, será que nós estamos numa sociedade saudável? O que nós estamos fazendo com esses jovens que até o início da maioridade têm uma vida muitas vezes difícil e da noite para o dia se tornam milionários, né? Anestesiados, ludibriados por esta falsa sensação de paz que em verdade muitos deles não têm, né? E essa sociedade que nós estamos construindo, uma sociedade baseada no consumismo, no ter em detrimento do ser, é que está fazendo essas pessoas adoecerem, né? E terem muitas vezes vidas muito difíceis e muitos deles acabam não chegando à melhor idade da vida, se perdendo pelo caminho, assim como se deu com tantos, né? Com tantos e tantas jogadores, eu conheci alguns, astros da música que acabaram se suicidando ou morrendo vitimados por uma cirrose alcoólica, ou passando a ter uma vida muito pobre em função da drogadição, né? Ou mesmo da dependência dos das ditas drogas legalizadas, né? Completamente reféns da ansiedade, da depressão, né? Quando a única coisa que nós poderíamos buscar é a paz interior e a nossa conexão com o absoluto. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. E nós queremos saber a sua opinião sobre o tema de hoje. Deixe seu comentário na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima.